Senhor, porque Deus está aqui. Nós vamos para a palavra do Senhor. Peço só que abaixe o teclado, por favor. Queria que você agora acompanhasse na sua Bíblia o texto de Gênesis capítulo 21, por gentileza. Você que está voltando para o seu lugar, eu peço que vocês diminuam as movimentações desnecessárias, para que possamos ser ministrados e alimentados pelo pão do céu esta noite, amém? Você me dá só um pouquinho de som. Glória a Jesus. Quem está me ouvindo bem, diga glória a Deus. Eu peço que você seja bem baixo. Glória a Deus, né? Não vou ficar falando de fundo, né? Mas o mais importante aqui é a mensagem. Versículo de número 14. Gênesis capítulo 21, versículo de número 14 em diante. Os que forem encontrando vão glorificando o nome do Senhor. A versão corrigida diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pode abaixar um pouco aí o microfone. Pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar aonde ele está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que nasceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Continuando a leitura, é importante, se nós olharmos para o versículo de número 12 e 13, a Bíblia vai dizer assim: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, pelos louvores, orações, pela tua presença, pelo ofertório, pela ceia, e nesse momento por mais uma palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco e que o seu nome seja glorificado, e que a tua igreja te louve neste lugar. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo já deveriam estar aplaudindo a presença de Deus e falando em outras línguas. E se assentando no seu lugar dessa mesma forma, se é que você é pentecostal. Irmãos, eu quero falar na noite de hoje sobre um projeto familiar
que pareceu ser frustrado, que pareceu ser destruído. Mas nós vemos a grandeza da misericórdia de Deus se manifestando em favor de Agar e de seu filho Ismael. Nós vemos a palavra de Deus se cumprindo na vida de Abraão e sua posteridade. Para quem não sabe, o texto nos fala de um dado momento, era uma festa, estava se comemorando o desmame de Isaque, o filho da promessa. Sabemos que Sara, por incredulidade, por precipitação, vai pedir a Abraão que se deitasse com a sua serva Agar para que tivessem um filho, e isso não era questão de luxo ou outras coisas pessoais, a não ser questões de prosperidade e de posteridade. A maior riqueza da época era família. Quanto maior a família, mais rica ela seria. E sendo Sara e Abraão avançados de idade e Sara estéril, você já conhece a história, ela perdeu a visão da promessa e decidiu fazer do seu jeito. Já de início nós temos uma grande lição. Quem recebe promessa de Deus tem que aprender a esperar. Quem recebe promessa de Deus tem que entender que Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Aquele que prometeu, vou profetizar, é suficiente para cumprir no momento certo. E o momento de espera é o momento do teste, é o momento da provação, é o momento de se amadurecer. Quando nós interrompemos esse processo, nós colocamos em risco os planos de Deus na nossa vida. Ou, melhor dizendo, fazemos uma coisa que poderia ser fácil e tranquila, se tornar dolorosa e mais difícil. Sara se precipita, Abraão tem um filho com a serva Agar, e nós sabemos que por causa disso começam-se conflitos de questões emocionais dentro da família. Sara se sente inferior, Agar se sente superior, e já a serva é mandada embora no capítulo 16 de Gênesis, mas volta, e de repente chega este momento, quando Isaac está sendo desmamado, aquilo que era para ser uma festa se tornou um dia de dor. Por quê? Porque neste exato dia Sara manda Abraão despedir Agar e seu filho Ismael. O coração de Abraão doeu. O coração de Abraão ficou desconcertado, mas quando nós somos tementes a Deus, Deus fala conosco, aleluia. E Deus falou com Abraão: olha, Abraão, não temas não, ouça a voz de Sara, pode despedir Agar e a criança, porque eles não vão morrer, a tua semente vai ser preservada, pode ter certeza disso. Eu creio que crente fiel ainda acredita no que Deus falou, ainda que as coisas estejam parecendo andar para o lado contrário. Sara está sem a presença de Abraão, está sem os recursos do esposo e sai errante pelo deserto de Berseba. Nós geograficamente sabemos, quando estudamos a palavra de Deus, que Abraão estava acampado junto com sua família, seus servos, em Gerar, terra dos filisteus, que se situava mais ou menos ao sul de Canaã. E próximo a Gerar havia um grande deserto. Agar sai por esse deserto e a Bíblia nos diz que ela se perde. Irmãos, se perder no deserto é algo muito complicado. Jesus passou pelo deserto, homens de Deus passaram pelo deserto, mas seguiram na direção de Deus. Mas esta mulher, ela se perde. Se perdendo no deserto vem o desespero. Esta mãe está em desespero. Por quê? Porque à vista dela, ela iria morrer juntamente com seu filho. E o que eu vim pregar aqui neste dia, para as mães, também para os pais, que já
se sentiram num deserto onde você não tem apoio humano? Deserto é lugar onde só se depende de Deus e ninguém mais. Mas eu quero dizer, mesmo se sentindo perdido num deserto, se sentindo sozinho, quem tem promessa não está só, porque o Deus que está com você em Gerar também estará com você nos desertos da vida. Eu poderia ouvir um glória a Deus. Aleluia. Em um momento de desespero, nós somos seres humanos, não vamos dizer que não, eu sou crente, eu não sinto medo, eu não tenho sentimentos desta questão, destes níveis negativos. Isso seria a maior mentira. O maior poder que o crente pode ter não é ter sentimentos, deixar de ter sentimentos, mas dominá-los. Nesse sentimento de medo, de desespero, ela deixa o menino debaixo de uma árvore, e isto nos mostra o cuidado materno. Em um sol de deserto, ela acha uma sombra, deixa Ismael, se distancia numa distância de um tiro de arco, que nós podemos dizer que é aproximadamente 100 metros de distância. Um passo largo dá aqui mais ou menos 1 metro. Então nós temos aqui mais ou menos de 100 a 150 ou a 200 passos. Ela se distancia do menino, porque o desespero foi tão grande, e ela não teria capacitação para ver o menino morrer. Ela preferiu ficar longe, e ela começa a chorar, e ela começa a clamar, e o menino começa a berrar, o menino começa a gritar, e o cenário é: acabou, vai morrer o menino, vou morrer eu, me perdi, não tenho a rota da saída deste deserto. E de repente, diz que dos céus, aleluia, isso é só para crente, no momento do sufoco, no momento do desespero, no momento que você não encontrar saídas aos seus olhos naturais, é do céu, é do céu, é do céu que virá o socorro. Salmo de número 121, eu amo este texto: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não deixará que o sol me moleste de dia, que a lua me moleste de noite. Ele guardará a minha alma. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele guarda a minha entrada, a minha saída, desde agora e para sempre, 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 sempre. Amém, amém, aleluia. Não é fácil criar um filho. Muitas mães choram e dizem: eu fiz de tudo para o projeto dar certo, mas parece que está dando errado. E eu tenho uma palavra para as mães aqui essa noite, e você pode receber. Parece que o projeto vai dar errado, mas em nome de Jesus, o projeto dos teus filhos já deu certo. O projeto dos teus filhos e da tua família já deu certo. Esse deserto de morte tem tempo certo para acabar, e lá do céu chegará a liberação da ordem, porque Deus é fiel. Deus está me usando para alguém aqui, eu não sei, mas creia, receba. O anjo de Deus brada. Não tem lugar que nós possamos estar que Deus não possa nos ouvir. O anjo de Deus vai dizer: Agar, não temas. Deus está dizendo para essas mães: não
temas. Por quê? Porque Abraão dá a ela pão e o odre de água. Mas no deserto acaba o pão e acaba a água. O que isso nos fala? Que a ajuda humana é limitada. A ajuda humana tem tempo de validade. Porque o deserto muitas vezes é grande. Não são dias, não são meses, são anos. Deus está falando com alguém aqui. Muitas vezes até décadas. E a ajuda humana não consegue competir com o tempo de deserto de algumas pessoas. E quando acaba a água e o pão, entra o desespero. Por quê? Porque Agar é uma mulher que tem promessa, mas confia no braço do homem. Ela dependia do braço de Abraão, da misericórdia e do favor de Sara, seus patrões. E Agar está tipificando uma igreja que, mesmo tendo o auxílio do Deus Todo-Poderoso, Eterno, ao qual o profeta diz: indaga por acaso há algo impossível para Deus. Agar tipifica uma igreja que, mesmo sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar, e a Ele glória na igreja por todas as gerações, por meio de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mesmo tendo um Deus ilimitado, misericordioso, bondoso, protetor, ela está olhando para a ajuda dos homens. Mas o anjo diz: ei, não temas. Deus ouviu o choro do menino. Eu vou profetizar aqui: Deus está ouvindo o choro de muitos filhos que estão na mão do diabo, que estão nos desertos da humilhação e da prova. E Deus está entrando. Eu estou sentindo graça aqui. Deus está entrando com resposta e providência nesse deserto, porque Ele ouviu o choro desses filhos. Aleluia. Mas o filho está perdido, o filho está dessa forma. Mas Deus fala: o filho teve promessa. O diabo tentou chegar, mas a promessa chegou primeiro. É semente. Teus filhos são sementes de oração, são profetas da última hora. Não vão morrer neste deserto. A Bíblia não diz que Deus ouve o choro de Agar, mas do menino. Não é porque Deus faz acepção de pessoas para salvar, mas porque toda mãe, quando tem um filho em apuros, ela esquece de si mesma. Ela esquece da sua dor e ela chora pela dor do seu filho. Então o choro de Agar e o choro de Ismael é o mesmo, porque Ismael está chorando de fome, mas Agar está chorando: meu filho está morrendo de fome e de sede no deserto. Mas o anjo diz: não tem fome nem sede no deserto, porque Deus, que é Deus dos céus, me enviou aqui para te dizer: abre os teus olhos. Eu estou sentindo uma graça, porque Deus está falando com alguém. Não é falta de provisão, não é falta de cuidado de Deus. A questão é: abre os olhos. Sabe o que Agar estava precisando? De abrir os olhos, tirar os olhos da terra e olhar para o alto. Quando o anjo diz: abre os teus olhos,
o que ela vê? Um poço, uma fonte de água no deserto. Irmãos, não é miragem. A Bíblia diz que não é miragem. A Bíblia está dizendo: nesse deserto para te sustentar, sempre teve um poço para você beber, porque no deserto de crente, Deus o Senhor é a nossa fonte, Deus o Senhor é o nosso sustento, Deus o Senhor é a nossa provisão. Aleluia. E o que parecia história de morte termina dizendo: e o menino foi flecheiro no deserto e pai de uma grande nação. Vamos profetizar para os nossos filhos: eles não vão morrer no deserto. A nossa geração de crianças, de filhos, aleluia, serão guerreiros do Senhor nesta terra, serão pais espirituais de uma grande família, de profetas, de filhos de Deus, de sacerdotes do Altíssimo. E se você crê nisso, irmão, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Se coloque de pé.